Uma boa noite para você, que a paz do Senhor esteja no teu coração. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Eita, glória misturado com vitória. Como é bom nós estarmos na casa de oração, como é bom nós estarmos na casa de adoração, como é bom nós estarmos na casa de comunhão, como é bom nós estarmos na casa do pão. É com grande alegria que a gente recebeu o convite de estarmos aqui. Mais uma vez, pastor Ronaldo, muito obrigado pela confiança, pelo voto de confiança que o Senhor deu a nós. Estamos juntos para podermos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos ser ouvintes da palavra, a gente quer ser praticante da palavra. Quem crê nisso, diga amém. E é isso que a gente está aqui, a gente quer aprender mais de Deus. Deus tem algo a mais para nos acrescentar. Deus é um Deus demais. A cada dia Ele cria, Ele desenvolve um renovo para as nossas vidas. Então, por isso, nós estamos nesta casa tão gostosas, né? tão gostosa diante dessa família que nós chamamos de família de Deus. Estou juntamente com a minha esposa, a pastora Lúcia está lá, eu chamo ela de nega, ela não gosta que eu chamo ela de nega aqui no púlpito, mas é nega, não adianta, né? Não tem como, é assim que eu chamo ela, pronto, né? Nós temos 3 filhos, nós temos a Priscila, é a mais velha, tem 34 anos, é casada com o Diego, mora no Canadá. Tem dois lindos netos que deram para nós, né? A Júlia e também o Gabriel, que nasceu faz pouco tempo. Nós temos também o Felipe, nosso filho do meio, tem 32 anos, casado com a Elsa, mora nos Estados Unidos. Quando o pastor falou, e os filhos que estão aqui, que é aqueles que estão do outro lado do mundo, é para isso mesmo, eles estão do outro lado do mundo. E ele também nos deu eles nos deram mais 2 netos, né? O Elijah e também a Abigail, são pequenininhos também, são lindos demais. E o filho caçula é o Lucas, tem 27 anos, é médico, trabalha em Santa Catarina, por sinal está aqui conosco, nesses dias aqui na cidade de Assis, veio passar o aniversário com a gente, e ele está solteiro. Então, se tem alguma irmã solteira, eu já faço a propaganda dele, que ele quer casar, mas tem um pequeno detalhe, tem que passar pelo crivo da mãe. Você achou que era fácil, né? Eu conquisto o coração dele. Não, tem que conquistar o coração da mãe, né? Nesse sentido. E nós estamos muito contentes de estarmos aqui falando daquilo que Deus deu de mais precioso para nós, a nossa família. E dentro da família, esse algo que nós temos que valorizar a cada dia, são os nossos filhos. E é sobre eles que eu gostaria de compartilhar com você e da gente meditar numa palavra que está no Salmo 127, nos versículos 3 até o versículo 5. Glória a teu nome, Jesus. Antes de lermos a palavra, quantos aqui são casados? Levante sua mão. Olha aí, nós temos uma grande parte da igreja são casados. Aqueles que ainda não são casados, são solteiros, levante sua mão. Eita glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa palavra que nós vamos meditar, naquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente, quer falar comigo, quer falar com você, é para gente que é casada, mas também é para gente que é solteira, que um dia vai casar. Fica firme, você que é solteiro, é solteira, fica firme, Deus já reservou algo especial para você, né? O seu marido, sua esposa, Deus tem grandes coisas também para a tua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Eu vou utilizar na minha Bíblia, eu sei que já está aqui em cima, mas eu vou aqui na minha Bíblia, tá? Eu estou na versão NVI, que diz assim o Salmo 127, assim diz a palavra do Senhor, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Louvado seja Deus pela sua palavra, e a igreja pode dizer um amém. A Bíblia ela é uma coisa assim impressionante para as nossas vidas. Realmente é o nosso manual de vida, é a revelação legítima de quem é Deus para nós e quem nós somos em Deus. E Deus, na sua escritura, Ele tem um tratamento especial ligado à família. Eu penso, aliás, tem uma frase que certa vez eu li,
eu falei, isso aqui é uma grande verdade para as nossas vidas. E a frase dizia assim: tudo de Deus aqui na terra, tudo de Deus relacionado aqui na terra, começa na família. E se eu vou para a Bíblia, eu vou ver essa situação acontecendo. Eu olho para a família de Noé, e Noé recebe de Deus uma ordem para construir uma arca, porque viria um dilúvio, e Deus salva uma família. Eu olho pela história de Abraão, na qual Deus fala para ele em Gênesis 12, e na época Abraão não era Abraão, era Abrão. E Deus fala para Abrão dizendo o seguinte: sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou determinar. E Abrão foi com quem? Com a sua família. Eu vejo também da parte de Cristo que o primeiro milagre dentro do ministério dele aqui nessa terra foi num casamento. E casamento o que é? É um marco na vida de um casal que está formando, está construindo o quê? Uma família. Quando a gente lê as cartas de Paulo, grandes extensões de texto, ele fala do quê? De família. Os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres dos filhos com os pais com os filhos. A Bíblia é um livro da família. E a família é algo precioso para a gente. Queridos, a gente pode perder um carro num acidente, a gente pode perder um móvel num fogo, a gente pode perder a chance de fechar um grande negócio e ganhar um dinheiro. A gente pode até perder dinheiro, mas a gente não pode perder a nossa família. A família é para nós prioridade. Seja você casado, seja você solteiro ou solteira, a família é algo precioso que Deus nos concede, que Deus nos dá. Ao ler esse texto dizendo que os filhos são herança do Senhor, eles são como recompensa que Deus nos dá, filhos é uma bênção. Filhos é uma bênção. E eu preciso entender o que é bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus, para muitos, bênção de Deus é um privilégio. Eu não consigo ver dessa forma. A bênção de Deus para mim, conforme a luz da palavra, é uma responsabilidade. Se Deus está dizendo para a gente que filhos é uma bênção, então Ele está dizendo o seguinte para a gente: olha, eu estou te dando uma bênção, eu estou lhe abençoando. O que você vai fazer com essa bênção? Quando você recebe algo da parte de Deus, uma cura de uma enfermidade, um livramento de morte, ou quem sabe um bem, algo material, o próprio Deus está dizendo para a gente: estou te abençoando. O que você vai fazer agora com a bênção que eu te dei? Esse ato que nós tivemos agora há pouco, dos dízimos, das ofertas, é isso. Eu estou te abençoando. E agora? O que você vai fazer com a bênção que eu te dei? Você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque o fato da gente receber uma bênção também é o fato da gente ser abençoado, mas também abençoar alguém. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer amém? E é por isso que o texto está dizendo: olha, os filhos é uma bênção na vida de vocês, é um presente de Deus. E aí ele faz um comparativo. É como um guerreiro que tem flechas. Esses dias atrás, eu e a pastora Lúcia, juntamente com o pastor João Quadra, que é o nosso pastor e missionário dos índios, nós estávamos com o pastor Paulo Mendes também, fomos numa conferência missionária indígena. Gente, uma loucura. 400 índios estavam lá na aldeia, porque foi na aldeia, 300 quilômetros de estrada de chão. Fomos lá na reserva indígena, chamada a aldeia dos Caiapós. Até agora não aprendi a falar esse negócio, é uma língua estranha. Caiapós, fica no Baixo Xingu, no Mato Grosso, divisa com Pará. 400 índios. Pastor Ronaldo, e uma coisa que me chamou a atenção, aliás, tantas coisas me chamaram a atenção, que nas mensagens, nas pregações, nas ministrações, de manhã, à tarde, à noite, e ainda por cima, 4 horas da manhã, eles acordavam para fazer a devocional. Esse povo era muito crente. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, de tantas outras, que quem sabe numa outra oportunidade a gente pode compartilhar. Mas tinha uma pessoa, pastor Ronaldo, um obreiro, que ele ficava no canto do altar, ou ali, ou nesse canto aqui. E esse obreiro, ele ficava aqui, ó, nessa posição. Eu achei no primeiro momento que ele estava intercedendo, era um intercessor. Não, ele é o segurança. Sabe por quê? Para não deixar ninguém dormir na igreja.
Quando alguém estava dormindo, se tiver alguém dormindo, eu vou descer aqui e cutucar você, que eu aprendi com segurança lá. Ele descia, sutil, discreto. Ele descia do altar, chegava na pessoa do lado, falava no idioma deles, né, em caiapó, e eu fico imaginando se fosse eu falando. Acorda aí, safado. Toma vergonha na cara, crente. O que é isso? Se fosse eu, né? Mas acho que ele falava com muita educação, na língua deles, né? E aí tinha um outro rapaz que ficava numa mesinha ali, que tinha um galão enorme de café. Aí a pessoa falou assim, eu queria então café. Aí de lá ele levantava a mão, o segurança. E o irmãozinho daqui, o obreiro daqui, pegava um copinho de café e levava lá para o irmão tomar. Eles não saíam para ir no banheiro. Eles não saíam do culto para ir tomar água. Eles não saíam do culto para atender celular. Gente, que exemplo. E eu ainda por cima, pastor Ronaldo, eu participei da ceia do Senhor com eles, de bermuda e chinelo. E eu senti uma unção tão grande, o céu descendo naquele lugar que você não tem ideia. Mas aí eu tive a curiosidade, viu lá um arco e flecha, eu perguntei para eles lá, para um índio, que tinha o arco e flecha, pega para ele, querido, me diz uma coisa, como é que vocês fazem esse arco e flecha? Ah, nós temos uma madeira lá de uma árvore, ele falou o nome da árvore, não entendo nada, não entendi nada que ele falou. E aí, eu falei, mas aí, essa madeira é boa, a gente escolhe ela, a gente vai passando a faca, o punhal, vai alisando ela e deixa ela, não pode ser muito leve e não pode ser muito pesada. E aí a gente pega essa aí, a gente coloca a palavra de Deus chama de aljava. Ele fala na língua dele lá, um saquinho lá. E nessa aljava, não sei se você sabe disso, você consegue colocar de 5 a 6 flechas para levar. Então ele preparava essa flecha, ele guardava na aljava dele, e no tempo certo, no momento certo, ele com o arco, ele lançava essa flecha até o alvo. As mulheres cuidam da agricultura e os homens é o que traz a caça e a pesca. Mas o que eu aprendo com isso? Somos nós que temos os nossos filhos que são como flechas, somos nós que vamos preparar eles. E nós vamos guardá-los junto conosco, dando carinho, dando amor, dando segurança. E no momento certo, nós lançamos essas flechas, não para o mundo, porque a gente não cria filho para o mundo. A gente não cria filho para o diabo. A gente cria filho para Deus. Quem crê, diga amém. É por isso que nós criamos e educamos nossos filhos. Para Deus. Claro que tem algumas ressalvas que a gente encontra. Eu me lembro de uma visita que nós fomos fazer, eu e a pastora Lúcia, há uns anos atrás, e nós fomos visitar uma irmã que tinha recém-convertida. Ela fazia uns 3, 4 meses, estava se preparando para ir se batizar até. E ela nos convidou para tomar um café. E foi uma coisa muito engraçada que a gente vivenciou ali. E claro que aquela irmã, juntamente com o seu marido, prepararam a casa, ela limpou a casa, ela encerou a casa, ela lavou a varanda, ela preparou um bolo para a gente. Nossa, fez um banquete para nós. A gente não merece tudo isso não, mas ela preparou com muito carinho aquilo para a gente. E quando nós estávamos lá sentados na mesa, na cozinha, conversando com o marido, conversando com ela, e ela dizendo para a gente, eu estou apaixonada por Jesus. Ai, pastor, depois que eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha casa, Jesus está transformando as nossas vidas. Jesus é tão lindo. Nisso, um menino de 8 anos de idade, vem da rua com o pé sujo. E ele entra na porta da cozinha e vai marcando o chão dela com sujeira. Agora, olha o paralelo da situação, que doideira. E ela, então, pastor, eu amo tanto Jesus, Jesus é demais, Jesus mora no meu coração. Entrou a criança. Quando entrou a criança, capeta, seu endemoniado, seu filho do cão, eu já falei para você, eu não entro nessa casa com o pé sujo, menino do capeta, sai daqui. Pastor, Jesus é demais. Jesus é lindo, não é verdade, pastor? Se você estiver entendendo o que eu estou dizendo, você pode dizer amém. E diante disso, diante da luz desse texto, nós vamos aprender algumas verdades da nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira verdade que eu e você precisamos entender e aprender é que filho e filha, os nossos filhos, eles não nascem prontos. Eu vou confessar algo para vocês. Há uns anos atrás que eu descobri como que se define a sexualidade numa criança. Eu não sabia.
Na minha cabeça, a criança quando nascia menino, ele já sabia que era menino. Tem um negocinho lá, tal, aquela coisa toda, você conhece? A menina, quando nascia menina, a criança quando nascia menina, na minha cabeça a menina já sabia que era menina. É diferente do menino. Você sabe quem define a sexualidade da criança, se vai ser menino ou menina? São vocês, que são os pais. E eu vi isso nitidamente na minha primeira neta, da parte da minha filha, a Priscila, juntamente com o meu genro, o Diego. E como é que eles tratam a Júlia? A Júlia é a menina. Você é princesa, você é linda, você é assim, você é a nossa menina, seu nome é Júlia. Então, desde pequeno, você vai falando para a criança, e você que define se vai ser menino ou menina. Por isso que filho não nasce pronto. E até na área da sexualidade. A gente precisa aprender isso. Tanto que nesses últimos tempos, a família está sendo muito atacada, muito afrontada. Inverteram os princípios e valores de reino, de como que nós devemos cuidar da nossa família. Não, é a criança que define se ela vai ser menino ou menina. Gente, pelo amor de Deus. Eu me lembro que nós fomos tomar um lanche esses dias atrás, sentamos numa mesa, aí numa mesa próxima tinha um casal com uma criança de uns 3, 4 anos de idade, quase a idade da minha neta. E nós estamos reparando, primeiro o casal, cada um no seu celular, e a criança sentadinha no celular. Os 3 no celular. Chegou o garçom e falou assim, já escolheram? Já. Aí o rapaz falou assim, o pai, né? Falou, eu quero isso, tal. Aí a mãe, eu quero isso. Aí o garçom, e para a criança? Olha a pergunta da mãe. Filha, você quer comer o quê? Gente, criança de 3 anos sabe o que quer comer? Mas a gente cai nesse erro. Por isso que quando cresce, eu não gosto de comer verdura. Eu não gosto de comer moela. Eu não gosto de comer buchada de bode. Buchada de bode é difícil, é verdade, também concordo com você. Mas, poxa, verdura? Eu não gosto de fruta. Está errado. Porque filho não nasce pronto. Jesus Cristo, quando assumiu o seu ministério, começou seu ministério aos 30 e poucos anos de idade, aos 30 anos de idade. Jesus, ele declarava o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Peraí, gente, como é que ele aprendeu isso? Ele nasceu sabendo? Não! O verbo se fez carne, ele veio em forma de gente. Eu tenho certeza e creio nisso, que o Espírito Santo revelava isso para ele, mas ele tinha um pai terreno, ele tinha uma mãe terrena, que todos os dias falavam para ele isso. Você é o Salvador do mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente vai lançar a flecha, os nossos filhos têm um propósito para cumprir nessa terra. O livro de Gênesis vai mostrar isso para nós. Isaac com Rebeca, ela está grávida, e Deus fala com eles, você tem 2 crianças no teu ventre. Deus fala isso? Não, você tem 2 nações no seu ventre. Deus já está falando, tem um propósito. Essas crianças têm um propósito. O nascimento dessas crianças tem um propósito. O teu filho tem um propósito. A tua filha tem um propósito. Mas eu preciso lembrar você de uma coisa. Ainda mais se você tem filho pequeno. Da idade dos 2 anos até 6 anos de idade, o caráter é formado. Não é quando fica adolescente, não é quando fica jovem, e muito menos quando fica adulto. O caráter do teu filho, o caráter da tua filha, o teu caráter foi formado aonde? De 2 a 6 anos de idade. Gente, eles estão observando. Eles estão observando como que a gente se comporta. E quem são as primeiras pessoas que ele tem os contatos? O pai e a mãe. Como é que o pai trata a mãe? Como é que a mãe trata o pai? Eles estão gravando tudo. Está tudo aqui, está tudo aqui. 6 meses atrás, estávamos falando com o nosso filho, casado, 32 anos, trouxe uma revelação para a gente. E a gente estava falando de casamento com eles. E ele virou para mim e falou assim, pai, mãe, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho um acordo aqui com a minha esposa. E o acordo que eu tenho, eu aprendi com vocês. E o acordo que eu tenho com a minha esposa é da gente nunca discutir, nunca brigar na frente das crianças. Porque eu nunca vi você, pai, e você, mãe, discutir na nossa frente. A gente quebrava o pau.
longe das crianças. Se você estiver entendendo, você pode dizer amém. Os filhos não nascem prontos. A formação, a educação depende de mim e de você. E a responsabilidade é dos dois, não é só do pai e da mãe, não é só da mãe. Queridos, nós tivemos uma situação com um dos nossos filhos que entrou em depressão, teve que ir para um psicólogo. E o psicólogo só foi tratar ele, sabe como? Com a presença dos pais. Eu quero conversar com os pais. E ela falou, não, mas meu marido está no campo missionário, eu que vim de lá para cá para acudir meu filho. Se o pai não estiver aqui, eu não atendo seu filho. E quando eu cheguei e conheci esse psicólogo, cristão, esse cara me ensinou que era ser pai, que eu não sabia. Por isso que a palavra é tremenda. É o pai que é o sacerdote da casa. É o pai que dá a direção para os filhos, que dá o norte para os filhos seguirem o seu caminho. Mas o que a mãe faz? Ela ajuda. Ela é auxiliadora, idônea. Ela ajuda na educação. Reunião dos pais na escola para os filhos. Não responda, mas pensa comigo. Quem é que vai na reunião? O pai, a mãe ou os pais? Já responderam. Cadê o pai? Nós somos de uma cultura ocidental. E nós recebemos uma influência dentro da nossa sociedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vim de uma igreja, eu vim do catolicismo. A igreja, ela manifesta o lado maternal, não o lado paternal. Você pode ver entre nós, os homens aqui, quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira rapidinho com eles. Se xingar o seu pai, o que você faz? Ah, deixa para lá. E se xingar a sua mãe? Ah, vou pro braço. Foi incutido isso na gente. A mãe é o pedestal. E o pai? E aí, se trabalha dessa forma, pede para a mãe que ela pede para o filho, e o filho abençoa. Foi incutido isso na gente, desde pequeno. E até dentro da igreja evangélica nós somos assim. Quer ver? O filho ou a filha chega para o pai, chega para o papai, eu posso ir em tal lugar? Fala com a sua mãe. Se você deu risada é porque você está passando por isso, ou já passou. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer amém? Nós precisamos definir os nossos papéis e responsabilidade dentro de casa. Eu tive que aprender isso aí. A mãe teve que aprender a fazer isso, porque eu tinha jogado toda a educação na mão dela. Os judeus, e eu trabalhei com judeus, a pastora Lúcia já trabalhou com judeus, quem ensina a Bíblia é o pai. Quem ora com os filhos é o pai, na presença da mãe. Você está percebendo como nós, eu estou falando para homens aqui, solteiros e casados, como nós somos passivos essa parte, e nós pegamos essa responsabilidade que é minha e sua, e nós entregamos para as nossas esposas. A palavra não ensina isso. Eu estou daqui de cima olhando para vocês, de duas uma, vocês vão me bater quando eu sair daqui, vocês vão me dar um abraço e falar assim, cara, ainda bem que você falou isso para mim. Deus está me ensinando algo novo. Se você crê nisso, pode dizer amém. Amém. Segunda verdade que eu quero tratar com você. Filhos, antes de receber presentes, eles querem a nossa presença. Repete isso comigo. Filhos, antes de receberem presentes, eles querem a nossa presença. Tem um vídeo que eu vou soltar para você, ele está em inglês, é 1 minuto e pouquinho, só para você pegar o gancho. Ele vai nos ajudar a entender melhor essa verdade para as nossas vidas. É uma indústria de alimentos e ele faz uma dinâmica. Ele convida pais, alguns pais, e eles vão perguntar para esses pais quem eles convidariam para jantar na casa deles, alguma celebridade. Celebridades que estão vivas, celebridades que estão mortas, já faleceram, quem que eles convidariam? E depois eles vão convidar as crianças, os filhos, e eles vão fazer a mesma pergunta: quem você convidaria para jantar na sua casa de algum nome de uma celebridade? Então nós vamos ter 2 momentos nesse vídeo, tá certo? Está em inglês,
Tem uma legenda em português, depois eu traduzo melhor para vocês, tá? Nós vamos apagar a luz e presta atenção. Se você conseguir acompanhar a legenda, vai ser legal. Se não acompanhar, não tem problema que eu ajudo depois vocês. Vamos lá. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. Agora vem os filhos, eles vão perguntar a mesma coisa. Os pais If you estão could have dinner assistindo. with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yeah. Amém. Perguntaram para os pais, quem que você traria para jantar na sua casa, uma celebridade? Eles falaram o nome de atrizes famosas, de cantores de música famosos, até políticos colocaram. Mas quando chamaram as crianças, eles falaram assim, tem que ser uma celebridade? Porque eu queria jantar com a minha família, meu pai, minha mãe. Antes de presentes, os filhos querem a nossa presença. Eu passei por uma situação muito parecida. Eu nem diria que isso é um testemunho, é um testemunho. Quando nós assumimos, fomos consagrados ao ministério pastoral, eu era um pastor, 24 horas. Às vezes meu filho chegava para mim e falava assim, pai, está chovendo, será que o senhor pode levar na escola? Porque não vai dar para pegar ônibus, senão se eu pegar ônibus, vou ficar todo mundo lá. Não vou levar ninguém, não. Filho meu tem que pegar ônibus. Aí o irmão ligava 3 horas da manhã, pastor, estou sem sono, o senhor pode orar por mim? 3 horas da manhã. Ele me acordou. E o que eu fazia? Eu orava com o irmão. Pai, dá para o senhor me fazer isso aqui? Não dá, não. Aí a irmã ligava em casa, será que o senhor pode me levar no médico? Claro. Foi assim, conturbado a minha situação com os meus filhos. Mas graças a Deus que Deus usou a vida deles para me ensinar. Num almoço de domingo, a gente não sentava com o celular, a minha filha vira para mim e fala assim, ela era adolescente para jovem, ela fala assim, pai, posso pedir uma coisa para o senhor? Aliás, nós filhos que queremos pedir algo para o senhor. Falei, pode. Pai, a gente queria um pai dentro de casa, não um pastor. Eu comecei a chorar na mesa. Eu me emociono quando me lembro. E eu pedi perdão para eles. Me perdoa. Me perdoa que eu não soube separar as coisas. Me perdoa. Às vezes você está fazendo isso e não está percebendo. Mesmo que você não seja um pastor. Quem sabe você é um empresário, um funcionário de uma empresa, uma dona de casa. Às vezes a gente está fazendo isso e não está percebendo. Porque antes de eles quererem ganhar um presente, eles querem a nossa presença. Nós moramos fora nos Estados Unidos e eu me lembro de uma pesquisa que saiu na televisão. A pesquisa foi feita com famílias de classe média. E eles fizeram quanto tempo que os pais passavam com os filhos por dia. Ainda bem que você está sentado, que você vai levar um susto. Família de classe média, eu sei que aqui tem muitos aqui que são família de classe média. Eles passavam por dia, dando atenção para os filhos, 5 minutos. Se nós não abraçarmos os nossos filhos, o mundo lá fora vai abraçar.
Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer um amém? Terceira verdade que eu e você precisamos entender. Eu me lembro de uma irmã, eu chamo ela de pastora, mas ela não gosta de ser chamada de pastora. É a irmã Edmeia Williams. Ela é uma pastora de uma igreja, de um projeto social na comunidade Dona Marta, no Rio de Janeiro. Ela roda o mundo inteiro, ela ministra no mundo inteiro. Ela é mestre na palavra de Deus. Eu gosto de sentar e ouvi-la. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E um dia ela falou uma coisa para a gente que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: os pais têm um ministério. E esse ministério é divino. E eu perguntei para ela: qual é o ministério dos pais? O ministério da oração pelos filhos. E nós temos uma coisa na nossa cabeça, que quando os nossos filhos casam, a gente acha que já cumpriu a nossa missão, né? Continua. E o ministério da oração dos pais continua. Desde aquele que está no ventre de uma mãe, desde aquele que nasce, que é criança, a gente tem que orar. Desde aquele que é adolescente, é um jovem, nós temos que orar. Desde aquele que é solteiro, nós temos que orar. Desde aquele que é casado, já deram até netos para nós temos que orar. Você pode perguntar para mim assim: pastor, mas meus filhos já são grandes e alguns já até se desviaram da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor. Queridos, fica tranquilo, continua orando. Porque segundo a parábola do filho pródigo, tinha um pai que era perfeito, mas tinha uns filhos que viviam crises. E eu convido você nessa noite para nós encerrarmos a campanha que esta igreja está vivendo de perto, dos pais de joelhos e os filhos em pé, de nós abençoarmos os nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles solteiros ou casados. Nós queremos fazer um ato profético nesse lugar. E esse ato está intimamente ligado a uma palavra que eu quero declarar para você. Eu quero declarar para essa igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Pode dizer amém? Repete comigo bem alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Queridos, nós erramos muito com os nossos filhos. Eu sou testemunho vivo disso. Mas quando eu percebo que eu erro, a gente pede perdão. E sabe o que é o mais interessante? Eles aceitam o nosso perdão. Pode ser pequenos ou pode ser grandes. Eu imagino que você também já errou algumas vezes com seus filhos. Se você ainda não teve essa oportunidade de pedir perdão, assim que surgir essa oportunidade, e de preferência o mais breve possível, peça perdão para eles. Pastor, eles não vão entender? Eles vão entender, porque eles são uma caixinha de gravador. Eles estão gravando tudo. E não é se humilhar, no sentido de se rebaixar. Eu pedir perdão para o meu filho. Filho, você tem que pedir perdão também. Você tem que pedir perdão. Da mesma forma que eles também pedem perdão para nós quando erram, quando a gente corrige, quando a gente disciplina. E eles falam: não vou fazer isso mais, mãe, não vou fazer mais isso, pai. Eles estão declarando para nós: me perdoa, eu não sabia, eu fiz errado. E quando sabe também, eles também se arrependem. Eu me lembro de uma diretora de uma escola, que eu trabalhei numa escola, e ela dizia uma coisa para a gente: educação é repetição. Você já viu criança pequena, ainda mais quando elas já estão engatinhando, já está começando a ficar de pezinho, elas são doidas para mexer nas tomadas? Aí você vai lá: não mexe, senão você vai levar um choque. Aí você vira as costas, aonde que ela está? Vai de novo lá mexer na tomada. Não, você não vai levar um choque. Aí você vira, ela vai de novo: não, que eu vou levar um choque. Quantas vezes nós tivemos que falar isso para os nossos filhos? Não faz isso, filho. Não, filha, não faz isso. Vai por esse caminho. Por quê? Educação é repetição.
E até quando eles são grandes, a gente continua. Os meus filhos grandes, casados, a gente continua. Não no sentido de querer se meter na vida deles, porque eles já são independentes da gente. Eles já têm a família deles, amém. Mas a gente orienta. Filha, será que esse é o melhor caminho mesmo? Ah, pai, eu conversei aqui com meu marido e a gente vai fazer desse jeito. Então tá bom. Porque eu acho que tem consequência aí que não vai ser legal. Ô filho, também não faz... Ah, pai, mas eu já tomei essa decisão. Então tá bom, mas cuidado com as consequências. A gente continua orientando. Não que nem aquela irmãzinha da cozinha, pelo amor de Deus. Quem estava endemoniado era ela, não era o filho. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, Tu és o nosso Pai. E como o Senhor ama a nossa família. Como o Senhor nos ama. Um amor que nós não entendemos. Como o Senhor cuida da gente. Até nas nossas falhas, nos nossos erros, o Senhor ainda conserta. E nesse primeiro momento, Pai, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Daquilo que nós cometemos contra os nossos filhos. O abuso da autoridade, a omissão, a passividade, as mentiras. Ó Deus, nos perdoa a forma de disciplinar os nossos filhos. Palavras que nós declaramos, palavras pesadas, e que muitas vezes, por ignorância, ou quem sabe até deixando a emoção nos conduzir, nós esquecemos que a palavra tem poder de dar vida e de dar morte, de abençoar e de amaldiçoar. E quantas palavras nós já declaramos para os nossos filhos, palavras pesadas: seu burro, vagabundo, você não serve para nada, você não vai dar nada, você não tem jeito, nem Jesus consegue consertar você. Quantas palavras que nós já declaramos contra os nossos filhos, até longe deles, sem eles ouvirem. Nem Jesus consegue consertar o coração dele. Pai, nos perdoa por essas palavras. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós fizemos sem pensar, nós fizemos por um impulso das emoções, do nervoso, da tristeza. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. E se o Senhor nos der a oportunidade, o quanto antes, para a gente também pedir perdão para eles. Nos ajuda, porque nós não somos uma família perfeita, e o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos derrama, através do mover do Teu Santo Espírito, no poder da Tua Palavra, com orientações, com dicas, com conselhos, que nós podemos ser uma família saudável. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Esse é o segundo momento dessa oração. Obrigado a Deus pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pelas nossas esposas, obrigado, Senhor, pelos nossos maridos. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos presenteou, derramando sobre cada lar, sobre cada casa, a herança do Senhor, que são os nossos filhos, os seus pequeninos. Nos ajuda, Senhor, nessa direção. Nos ajuda a sermos exemplos de vida para eles, porque para eles conhecerem verdadeiramente quem é o Senhor, eles vão olhar primeiramente em nós. O Espírito Santo de Deus nos transforma de tal forma que a gente seja mais Cristo hoje do que ontem, que nós sejamos mais Cristo amanhã do que hoje, em nome de Jesus. E que eles possam olhar para nós e ver Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso abraço, no nosso afago, que eles possam sentir a Tua presença através do nosso comportamento, porque sejam eles pequenos ou já grandes, eles estão olhando para nós, somos referências para eles. Pai, nesse terceiro momento dessa oração, aqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente, os nossos filhos, aqueles que até Te conheceram, mas se afastaram dos Teus caminhos, estão sendo engolidos pelo mundo, pela escravidão do pecado, pelos vícios. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa também os pecados deles,
Eles não sabem o que fazem, Senhor. É como se fosse uma cegueira espiritual que eles estão vivendo. Então tenha misericórdia deles, mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo demônio que vem oprimindo, todo demônio que está escravizando no pecado os nossos filhos e filhas. Nós estamos aqui repreendendo, nós estamos aqui dando uma ordem, porque nós somos os pais, nós somos autoridade sobre a vida deles, e nós estamos dando uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo demônio que está cegando os olhos dos nossos filhos, todo demônio que está levando os nossos filhos, se afastando da nossa casa, do nosso convívio, nós repreendemos agora, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nosso nome, mas é no nome poderoso de Jesus. Larguem os nossos filhos. Nós não criamos os nossos filhos, nós não educamos os nossos filhos para o diabo. Está repreendido isso. Nós educamos, nós formamos os nossos filhos, como lançamos as flechas, como o guerreiro que lança flechas para o alvo, porque eles têm um propósito de Deus aqui nessa terra. Está repreendido todo o mal que se levanta contra a vida deles. E nesse quarto momento, Pai, nós profetizamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo isso para a sua glória, Pai. Tudo isso para o seu louvor, porque Tu és o único digno de receber a nossa adoração. Tu és o único digno de receber a nossa gratidão. E nós já estamos aqui declarando: muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja pode dizer um amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoa a tua casa. Deus abençoa a tua família. Deus abençoa os teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir para que possam chamar as crianças. Quantos estão abençoados? Amém? Deus tem falado profundamente ao nosso coração. Obrigado, pastor, por essa palavra tão maravilhosa. Daqui um pouco nós vamos orar pelo casal, né? Pelo pastor que está fazendo aniversário. É interessante, pastor Geraldo, uma educação que alguns dizem, né? Por exemplo, queridos, isso se vê, viu? Vê na atualidade. O menino, por exemplo, é uma criança, uma criancinha, e ele quer usar, né, roupas de menina, brinquedos de menino. Aí uma atual educação psicológica da sociedade: não, deixa, porque é ele quem vai se definir o que quer. Não, irmãos, os filhos estão aprendendo, eles não têm limite, eles não sabem o que é perigoso, eles vão aprendendo, e nós, os pais, vamos ensinar a vida deles. Ah, mas ele não gosta, ensina, não é? Ajuda aqui as crianças, as diáconas, professoras, diaconisas. Se você vai num lugar, veja só, queridos, preste bem atenção. Enquanto as crianças vão se posicionando, as professoras podem ajudar. E o seu filho ainda é criança, e ele começa a brincar à beirada de um lugar muito alto. Não estou falando dessa altura. O que você, pai, vai fazer? Você não vai lá e vai tirar ele da beirada? Se tem lá um parapeito e ele começa a subir lá, é peralta, né? Tem criança que é assim. Você vai deixar ou vai tirar? Vai deixar ele ficar de pendurando e cair lá de sabe quantos metros de altura? Um pai sensato, que se importa, o que ele vai fazer? Ele vai tirar. O pastor estava falando da tomada, né? Ah, mas ele vai chorar. Deixa que é para o bem dele. A questão, muitos pais confundem em ser bom pai, em achar que tem que deixar o filho fazer tudo o que ele quer. Não é verdade. Nós é quem impomos os limites daquilo que sabemos que é bom, que é ideal. Nós estamos educando os nossos filhos para a glória. Que palavra maravilhosa. Deus abençoe. Pastor Geraldo, ele antes de ser avô, ele dizia o seguinte, ele contou para mim isso, né?
Ah, esses avós, esses pais, torna avó, fica todo vô babão e não sei o quê. Eu não vou ser assim, até que nasceu o primeiro neto. Até que nasceu, é ou não é verdade? O pastor falou para mim lá na missa, até que nasceu o pastor Ronaldo, está lá a avó. A avó não sei se pensava assim, né? Eu já pensava assim, não. Olha que coisa linda, quero chamar os presbíteros aqui, nós vamos ungir as crianças. Vem aqui os presbíteros, presbítero Edgar, Marcelo, Naca. Vem aqui os homens de Deus. Isso, vem aqui, servos de Deus. Isso, Jean, pode vir, nós vamos ungir, não é, as crianças. Nós temos feito isso, queridos. Eu sei que a campanha é por todos os filhos, não importa a idade. O pastor fez menção disso, nós falamos isso no primeiro dia. Seu filho já casou, quem sabe o seu filho já é até avô. Nós temos aqui na igreja quem é bisavô já, né? E isso diz respeito, você continua sendo pai, você continua sendo mãe, você continua orando por ele. Nós vamos abençoar as nossas crianças. Olha que coisa linda. Eu fico lamentando, já disse isso, quando tem filho que quer vir para a igreja e o pai não traz, amanhã vai se arrepender. Invista na educação dos seus filhos, principalmente no caminho do Senhor. Então nós vamos orar, abençoar as nossas crianças. Se tiver alguma criança aqui, pode vir, às vezes de colo, pode subir aqui o pai com a mãe, né? Pode vir, nós vamos orar, nós vamos abençoar, ungir, né? Os obreiros vão, enquanto nós estamos orando, os obreiros vão ungir, né, a testa das crianças, abençoando, né? E nós faremos isso enquanto a igreja de pé. Estende as mãos aqui para frente, vamos orar, queridos, vamos orar, igreja, em nome de Jesus. E os presbíteros estarão ungindo as crianças. Pai, nós estamos aqui no terceiro dia dessa campanha. Ó Deus, nós estamos ungindo, ó Deus, nós estamos declarando a bênção do Senhor. Quantos pais, quantas palavras lá fora de maldição, dizendo que as crianças não têm jeito, dizendo, não Senhor, nós cremos que para o Senhor, essas crianças são bênção hoje, serão bênção amanhã. Por isso nós estamos ungindo, nós estamos abençoando o crescimento delas, o desenvolvimento delas, físico, motor, psicológico, emocional, ó Deus, psíquico. Nós estamos abençoando espiritualmente as nossas crianças. Nós consagramos, enquanto o mundo lá fora, Pai, leva os filhos para coisas e para lugares indecentes, nós apresentamos e nós abençoamos os nossos filhos no Senhor. Nós abençoamos os filhos para a Tua glória. Cuida deles, livra do mau caminho, livra de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, na representação dessas crianças, abençoa os pais, abençoa as mães, os filhos, ó Deus, os lares. Às vezes nós vemos filhos, ó Deus, pedindo em oração, Pai, ó Deus, faz com que meu pai venha para a igreja. Senhor, responde a oração dessa criança, alcança esse pai, alcança essa mãe, alcança esse lar. Ah Deus, reina nessa família, reina nesse lar, para a Tua glória e para o Teu louvor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessas, ó Deus, crianças tão importantes, tão preciosas para o Senhor, para nós, para o Teu reino, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Amém, crianças. Vocês podem dizer bem forte, amém, amém, glória a Jesus. Que bênção, queridos. Pode ficar em pé. Eu quero convidar o casal, Pastor Geraldo, a pastora Lúcia, para vir aqui para frente. Nós vamos orar. Pastor Geraldo, como dito, já está fazendo mais um ano de vida hoje. Eu achei que era 34, ele disse que é 36. Pode vir aqui em cima, aqui, bem com as crianças aqui, essas bênçãos de Deus que são as nossas crianças, né? Todas elas são lindas. Isso, pode vir aqui, casal. Vamos orar junto com as crianças aqui. As crianças também. Vocês sabiam, crianças, que o pastor Geraldo está fazendo aniversário hoje? Olha, que coisa boa, né? Depois ele vai levar a gente para comer um monte de coisa. Não pode nem concluir, porque senão as crianças vão ficar tudo esperando ali na porta ali, ó. Não pode, não, isso não tem não, né? Não tem nada disso, viu, criança? Nós vamos orar pelo pastor Geraldo, abençoar a vida dele, da pastora. Eu disse agora há pouco, antes da mensagem,
Eles estão findando um período de trabalho, né, de cuidado pastoral dos missionários, e eles estarão dando início a um novo trabalho. Eu creio que Deus já direcionou, e tudo para a glória de Deus. Que Deus responda a oração do casal, e nós vamos abençoar. Eles vieram aqui nos abençoar, né? Nós vamos, como igreja, abençoar a vida deles agora, e depois nós partiremos para o encerramento com os avisos finais. Estenda as mãos aqui para frente, queridos. Vem aqui os obreiros, se puder, impõe as mãos sobre eles, abençoa a vida deles. Pode estender, pode empurrar ali se for o caso. Vamos orar, igreja, vamos abençoar. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Geraldo e da pastora Lúcia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eles têm sido canais de bênção. Muito obrigado pela vida do teu servo, que hoje completa mais um ano de vida. Tu és conhecedor dos desejos, dos sonhos, projetos no coração dele. Confirma segundo o teu querer cada um deles, faz acontecer, manifesta o teu poder, abençoa poderosamente, abençoa a vida do casal, como missionários, como servos, como chamados, como discípulos, como vocacionados do Senhor para a tua obra. Na pessoa deles, abençoa os filhos, os netos, os familiares, para a tua glória. Ó Deus, supra em todas as necessidades deles, abençoa na saúde, abençoa em todas as áreas, principalmente na vida espiritual, na obra e no propósito do Senhor para a vida deles. Nós, como igreja aqui de Vila Rodrigues, até mesmo como crianças aqui, todas nós abençoamos a vida deles para a tua glória, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Todo mundo pode ficar aqui em cima, pode ficar aqui na frente. Nós vamos orar, queridos, encerrando. Nós temos aqui alguns pedidos de oração pela saúde da Cléria. Vamos orar, né? É a irmã da irmã Cleide. Vamos orar por ela, em nome do Senhor Jesus, por todos aqueles que estão conosco, nos visitando. Deus abençoe a sua vida, cada um, em nome do Senhor Jesus. Orar, queridos, domingo temos um dia muito importante, a eleição. Vamos orar para que o Senhor conduza, para que o Senhor abençoe as eleições, que o Senhor, né, nos dê discernimento, leve-nos a votar com sabedoria, e que o Senhor abençoe o nosso Brasil, a nossa nação. Assim o Senhor faça, queridos. É muito importante votarmos com consciência, exercermos o nosso papel, a cidadania, que é responsabilidade de todos nós. E com oração, sabemos que a vontade de Deus sempre se concretizará. Próxima semana, nós iniciaremos mais uma campanha, não é? Para a glória do Senhor Jesus. Na semana que vem a gente vai começar mais uma campanha. O que vocês acham de a gente continuar orando para Jesus? Vamos? Continuar buscando a Jesus? Uma coisa boa, bom demais, né? É bênção. Irmãos, aquilo que nós fazemos como tema de campanha é sempre relacionado àquilo que nós vamos vivenciando, aquilo que nós temos presenciado. E quantas vezes nós conversamos com uma aqui, outra ali, pastor, que luta, que dificuldade. Qual é o tema que veio ao nosso coração? Vencendo em tempos difíceis. Eu não sei se alguém aqui tem passado por um momento difícil, né? Conversar, tá tudo bem, tá muito difícil, pastor. Nós vamos orar em nome de Jesus. Esse é o nosso próximo tema. Serão 7 quintas-feiras, não é? Buscando ao Senhor com esse tema, vencendo em tempos difíceis. E eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração e seremos muito abençoados. Amém, irmãos? Todos já estão convidados. Vamos orar encerrando e agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa. Feche seus olhos, ore a Deus junto comigo. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por esse momento tão precioso, pela tua palavra pregada, por essa campanha, pelas crianças, pelas famílias. Ah, Senhor, por tudo nós te louvamos. Conduza-nos em paz aos nossos lares, ou ao compromisso, caso alguém assim tenha, ao final de semana que chega, os pedidos de oração, ó Deus, a eleição no Brasil, abençoa aqui no estado de São Paulo, entre outros, a eleição de governador, meu Deus, no Brasil todo elegendo o presidente, abençoa, Senhor, conduza-nos a eleger, ó Deus, conduzindo-nos para o melhor do nosso Brasil, para a tua glória, ó Deus, a nossa vida não está, o Senhor, ausente em uma parte
parte ou outra, como que se o Senhor só fizesse parte da nossa vida no quesito aqui do culto espiritual, como se a vida política, a vida profissional, a vida do lazer, o Senhor não se fizesse presente. Não, o Senhor está presente em tudo que rege a sociedade, e nós queremos que o Senhor conduza-nos na votação do nosso Brasil. Abençoa para a tua glória, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, é que oramos, é que agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.